Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho. Sou o pastor Fabiano, do Ministério Mova-se, uma igreja em movimento, onde nós entendemos que o chamado do Senhor é para fora e não para dentro da igreja. É por isso que estamos e vamos passar a estar em mais lugares, mediante tudo aquilo que está sendo gerado. As vidas estão se achegando, entende o propósito, vamos passar a visão do nosso ministério. Eu não posso deixar de agradecer o dia, a tarde de hoje, a noite de hoje, que o Senhor verdadeiramente nos guarda. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, em todos os sentidos. E o poder do Senhor está sobre a igreja, amém? Está sobre o agir do Senhor Jesus. Quinta-feira agora temos culto lá na 22 de maio, no nosso templo, na nossa casa de oração, amém? 22 de maio, 3685, tá? Nós vamos postar os vídeos lá, já estamos preparando o altar, o som já está ok, amém? Quinta-feira nós temos culto, estamos correndo, estamos orando para que Deus mande pessoas, o recurso para que a gente possa deixar um ambiente muito agradável, uma visão muito legal, uma visão muito jovem para você. O Evangelho é o mesmo, o Evangelho ele não muda, amém, amados? O Evangelho ele sempre vai continuar sendo, tá? Então, vocês desculpem aí pelo som, tá? Mas aqui é tudo, não tem estúdio, não tem nada não, tá? Vocês perdoam pela propaganda ali no fundo musical, desculpa mesmo, mas a gente vai melhorando para poder fazer um material de mais qualidade, de mais intimidade, com tudo aquilo que está envolvendo ao nosso redor. Bom, vamos ao que interessa, a reflexão de hoje. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele apresentou a algumas pessoas, a Bíblia fala de alguns homens que tinham uma intimidade diferenciada. Uma intimidade, assim, intimidade que eu falo é aquela coisa real, de dentro do coração para fora. E em determinado momento, Deus apresenta um homem chamado Jó. Todos conhecem. Jó capítulo 1 me chama muito a atenção, porque Deus continua o plano dele, né? O plano do Senhor é perfeito. E nessa ocasião do livro de Jó, começa o livro falando o seguinte, vamos ver? Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, amém? Tinha um homem com o nome Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Qual que eram as características que Jó tinha na vida dele? O que a Bíblia fala? Vamos lá? Vamos prestar bastante atenção? Reflexão de hoje. Era um homem íntegro. Ó, tem faltado muito disso hoje, não tem? O que mais? Íntegro e mais justo. Ele não só era um homem correto, mas era um homem que tinha prazer em praticar a justiça. E não era a justiça dele, mas a justiça de Deus. E temia a Deus e evitava fazer o mal.
Estamos vivendo numa sociedade hoje que tem faltado muito disso. É ou não é verdade? Quem discorda de mim? O que está faltando numa sociedade hoje? O que está faltando na vida das pessoas, no íntimo, para que elas reflitam aquilo que eu estou falando aqui? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Por aí você já tem uma base. Se o comportamento das pessoas que estão ao seu redor fala certas coisas, que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Se quando as pessoas manifestam as suas opiniões e a gente percebe que existe muita raiva, ira, decepções, mágoas, o passado ainda atrapalha o presente. Se uma pessoa que está nesse grau, que foi citado essas palavras, se ela está tendo esse comportamento, quais seriam as reações dela mediante as decisões? Cabe cada um pensar sobre isso. Então a gente precisa entender algumas coisas, né? E o que aconteceu com a vida de Jó? Deus, o próprio Criador, apresenta Jó a Satanás. Isso fala na Bíblia. E quando Deus apresenta a Satanás Jó, ele fala assim: você viu Jó, o meu servo, homem temente a Deus, íntegro, justo. Então, qual que é a sua carta de apresentação hoje? Você conseguiria fazer uma carta de apresentação sua? Eu não estou falando da parte intelectual. Eu estou falando da parte que se Deus, presta atenção, se Deus aprova o seu comportamento. Então presta bastante atenção aqui. Se Deus te apresentar hoje, se Deus te apresentasse hoje, como que Ele te apresentaria para outras pessoas ou para Satanás? Possivelmente nós não seríamos apresentados. Tem muitas coisas para arrumarem na nossa vida, não tem? Então eu quero que você pense sobre isso. Ainda dá tempo de consertar. Eu não sei se você lembra quando Deus decidiu destruir toda a terra. Ele percebeu que tinha um homem justo, íntegro, leal, né? E se quando a gente vai perceber na Bíblia, quando a gente no decorrer dos livros, Deus, as Escrituras sempre apresenta homem justo, íntegro, fiel, leal. Você lembra de Noé? Deus falou: não é justo que Noé tenha o mesmo fim dos demais. Por quê? Porque Noé era um homem bom, justo, íntegro, leal. Então, algumas características é necessário que a gente aplique na nossa vida e exerça essas aplicações. É lógico que isso é um exercício, dia após dia, né? Então, dá tempo. Dá tempo de quê? De a gente ter decisões que acrescentam no nosso futuro. Amém? Então, é importante que nós possamos entender isso, amados. Amém? É muito importante. Por que Jó foi escolhido e foi apresentado?
porque ele tinha os atributos na vida dele. Ele tinha hábitos na vida dele que separava. Ele tinha práticas que o separavam das demais pessoas. Noé também viveu e ele tinha práticas, costumes, princípios que fazia dele um homem diferente. Amém? O que te faz diferente hoje? Eu não estou falando de beleza, de grau financeiro, de cor. Não estou falando nada disso. O que tem em você que atrai Deus? Qual dos seus comportamentos, das suas falas, das suas reações, das suas decisões que possa atrair o Espírito Santo de Deus? E para concluir, vocês conhecem muito bem a história de Jó. A gente vai ministrar isso no ministério Mova-se. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio do tempo dele. Jó era o homem mais próspero. Ele consagrava seus filhos a ter o temor do Senhor. E a Bíblia fala que Jó passou por altos bocados, por muitas situações, inúmeros problemas. Porém, ele nunca murmurou, ele nunca reclamou. Do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Tudo que eu tenho é dele e eu devolvo a ele, Jesus, Deus. Porém, no final da história de Jó, no capítulo 42, Jó falou: o que você fazer, eu estou contigo, Deus. E Deus vê aquele homem ainda intercedendo, orando pelos seus amigos, para que os amigos dele não passassem e não tivessem as mesmas experiências que ele teve como homem, porque ele sabia que os amigos não suportariam a dor, a solidão que Jó tinha passado. Deus falou: esse cara é demais, esse cara é fenomenal, esse cara é muito diferenciado. E a Bíblia fala que Deus restituiu Jó muitas vezes mais e prolongou a vida dele por, se não me engano, 4 gerações. Virou um patriarca. Por quê? Porque as atitudes que Jó tinha atraía a atenção de Jesus. Eu quero te deixar uma reflexão aqui na noite de hoje. As suas atitudes, o seu comportamento, as suas decisões, as suas parcerias têm atraído Jesus? Ainda dá tempo de a gente mudar isso. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse repete várias vezes, em Hebreus também. Pai, nessa noite, eu oro e eu peço aqui, meu Pai, que as minhas decisões passem a atrair o Senhor. Que os meus comportamentos possam atrair o Senhor. Que se até hoje, meu Pai, isso mais decepcionou, eu quero uma oportunidade nova para mudar isso. Eu quero uma chance para recomeçar de uma forma diferente. A pregação completa desse sermão, dessa reflexão, vai ser ministrada aqui, ó. Ministério Mova-se. Às quintas e aos domingos, provisoriamente. Nós vamos ampliar os dias de culto também. Pai, guarda o seu coração. E você tem uma chance nessa noite, nessa madrugada, nesse dia, de tomar decisões novas para atrair a atenção de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo se alegra, venha se alegrar com as nossas decisões.
porque Ele quer estar com você, Ele quer fazer parte de você, mas as nossas decisões afastam o Senhor. Então assim, vamos ser como Jó, passamos o que passamos, mas vamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Deixaremos um legado maravilhoso para o Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano, Ministério Mova-se, uma igreja em movimento, a igreja de Atos. Amém? Bora lá. Quinta-feira tem culto, eu espero você e sua família com uma palavra nova, uma atmosfera nova do Senhor Jesus, uma unção nova. Amém? Deus abençoe. Curta os vídeos, compartilhe e tamo junto. Dê um like aí. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus e a sua família.